Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo e dessa vez pra falar de uma empresa que pouco eu trago aqui no canal. Na verdade é um setor que pouco eu abordo pelo seguinte motivo: não tenho nenhuma dessas empresas na minha carteira, não vejo assim tanta oportunidade óbvia nessa empresa, tá? Que eu vou comentar agora, que no caso é a Sanepar, vocês já sabem disso. Mas olha que interessante, tá? O que a gente tem visto agora, pelo menos de acordo aqui com o mercado e também olhando aqui um pouco para os analistas da Genial, que é quem eu tenho mais contato, tá se virando agora uma chave onde Sanepar começa a ficar meio que unânime, entre aspas, a sua compra, tá? Alguns analistas têm uma tese um pouco diferente, tá? Mas basicamente a gente tem várias recomendações de compra aqui. E o que eu quero trazer para vocês? Mostrar um pouco dessa visão do que os analistas estão olhando, mas mais do que isso só dos analistas estarem olhando, quais que são os triggers, né? Por que eles estão achando a empresa interessante? Vale lembrar, tá dentro do setor best, né? Então o setor de saneamento é um setor que acaba sendo interessante para uma carteira previdenciária, apesar de ter algumas variáveis que me deixam um pouco afastado. Eu já falei isso aqui diversas vezes para vocês. Uma delas é inclusive esse aumento significativo do nível de investimento, que é bom para o setor, mas acaba por às vezes prejudicar um pouco os dividendos, tá? Então acabo não tendo essas empresas, mas o que é interessante dizer é que a gente tem aqui em Sanepar algumas variáveis interessantes. Uma delas, já dando spoiler aqui, tá? Eu sempre gosto de dar alguns spoilers no começo do vídeo. Uma delas é a questão dos precatórios, né, que a empresa deve receber. Muita gente tem se falado, inclusive, desse dividendo extraordinário que pode vir através desse pagamento dos precatórios, tá? Então, esse recebimento, tá, desse dinheiro. E aí seria muito interessante para a empresa, mas tem alguns outros pontos também que eu quero mostrar nesse vídeo. Então, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Vire membro também do canal para você aproveitar aqui todos os benefícios que nós temos. Cara, tá sendo muito legal a comunidade, tá? Inclusive as nossas lives, quem não participa tá perdendo muita coisa, então vire membro e participe. Qualquer coisa você pode ver gravado também, beleza? E claro, acesse os parceiros aqui do meu canal, tá? O Investidor 10 tem a minha carteira, que você pode ver todas as minhas movimentações. Janeiro foi mês de aporte forte, fevereiro provavelmente também vai ser, tá? Então você consegue acompanhar tudo por lá, e eu também sempre recomendo que você coloque a sua carteira no Investidor 10, você pode fazer isso de graça, inclusive, tá? Num primeiro momento. E aí você acompanha toda essa evolução, e o Investing Pro também, que a gente tem dados mais a fundo aí de empresas, projeções, analistas, saúde financeira, para a gente entender o micro do negócio. Beleza, gente? Mas bom, vamos lá, o negócio é o seguinte, eu quero usar esse relatório aqui do analista Genial Investimentos, e aqui ele está falando sobre a seguinte questão, a tal da revisão tarifária. Se você for pegar um pouco do histórico, muitos analistas, inclusive aqui o analista Genial, no passado não gostavam muito da Sanepar, justamente porque essa revisão tarifária poderia afetar bastante a empresa de forma negativa. O que a gente vê agora é que, na verdade, nós temos uma revisão tarifária que vem em termos interessantes ou que são razoáveis para a empresa e que, de novo, podem fazer com que a empresa volte a performar em termos aqui de múltiplos, ou seja, comece a trazer retorno para os acionistas com base nisso. Tá? Então, esse é um ponto principal. Os outros pontos, como eu falei, né? Recebimento precatório, são 4 bilhões de reais praticamente, aí muita gente fala também desse dividendo extraordinário que pode vir da empresa e a possível privatização também ao longo aqui de 2025. A gente sabe que a gente tem vários governadores muito atrelados a esse processo, tá? Um deles é o governador ali do Paraná. E aí o que é interessante de dizer é o seguinte: se privatiza, a visão das pessoas aqui, e dos analistas inclusive, é que nós teremos um maior ganho de eficiência para a empresa, portanto mais dividendos, tá, a receber. Aqui o analista até faz, tá, uma projeção do yield para a Sanepar de 6% apenas, mas detalhe, acho que faz sentido considerar o seguinte: podemos ter, inclusive, um dividendo extraordinário, tá? Eu acho que é aqui que pode vir a grande porrada. Essa aqui é a projeção dos dividendos recorrentes regulares aqui da companhia, tá? Que é importante você deixar muito bem claro. Quando você olha para a margem de segurança de Sanepar, é verdade que nós temos margem de segurança, tá? Acho que diversos outros youtubers aqui que acabam tendo Sanepar na sua carteira acabam falando disso. Só que o que é legal de pontuar? A empresa, como ele é um case desses, e na minha opinião a gente pode comparar ele muito aqui, talvez com a Eletrobras, vai? Não em todos os sentidos, mas em um sentido aqui, que é o seguinte: ele tem algumas questões que podem ser transformacionais para a companhia, entende? Assim como foi para a Eletrobras. Privatização para a Eletrobras foi uma questão transformacional. O corte de custo, essa busca por eficiência está sendo transformacional. A privatização da Sanepar, né? O recebimento desses precatórios, a revisão tarifária agora sim, em termos razoáveis, isso pode ser transformacional também. Então, quando eu falo para vocês que, olha, eu não tenho Sanepar, eu não tenho saneamento porque eu vejo a oportunidade mais óbvia em outros setores, isso ainda permanece, tá? Não mudei a minha opinião. Agora, se você me perguntar, pô, dentro do setor de saneamento, qual que você acha mais interessante ter hoje?
Hoje, do ponto de vista do já recebimento também de dividendos e da margem de segurança, eu escolheria a Sanepar. Só que assim, de novo, eu acho que tem coisa muito mais óbvia para você ter na sua carteira do que ter Sanepar direto. Só que é importante que você mantenha isso na sua cabeça pelo seguinte motivo. Se esses pilares aqui, né, que são 4 pilares, privatização acontecer, o precatório vir tudo certo, revisão tarifária nos termos razoáveis, fazendo com que a companhia seja reprecificada, vamos dizer assim, tá? Os múltiplos baixos hoje, ou seja, esse valuation atrativo, se tudo isso se alinha, o mais difícil, na minha opinião, de acontecer é a privatização, mas se tudo isso se alinha, a gente tem aqui um potencial de uma empresa que pode se tornar uma ótima pagadora de dividendos. Já foi, né? No seguinte sentido aqui de histórico, ela já paga dividendo, mas os dividendos podem ficar ainda melhores por conta desse ganho de eficiência da empresa. E esse upside aqui também pode melhorar. E lembra quando eu falo para vocês, o upside é quanto que os analistas enxergam que as ações podem valorizar. E o retorno total, no final do dia, ele é o dividendo, os proventos somados a esse upside. O analista encontra nessa Sabesp com um upside maior. Só que isso aqui é menos palpável, você entende? Tipo, o dividendo é um negócio que você toca, né? Que você recebe na sua conta, que depende do resultado da empresa. O upside, às vezes, depende de várias variáveis que você e a empresa não controlam, como, por exemplo, o mercado. Tá? Essa atratividade por ativos de risco, por exemplo, as taxas de juros, tudo mais. Então, eu acabo tendo ainda essa preferência da estratégia previdenciária pela Sanepar, mas não que eu não acredite que Sabesp não possa pagar dividendos fortes. Até vai, mas não nesse começo, tá? Acho que tem um pipeline de investimento grande para acontecer e, enfim, isso deve demorar um pouco, na minha opinião, tá? Enfim, essa aqui é um pouco da visão do analista aqui, tá? Ele até traz no relatório um pouco da descrição aqui da base regulatória que vai entrar ali para revisão tarifária. Isso aqui a gente não vai entrar muito em detalhe, porque acaba sendo um pouco mais técnico, mas se você quiser, você pode aqui acabar acessando. E aí eu volto a dizer para vocês, né? Quando eu olho para minha carteira aqui, tá? E acho que isso é interessante de mostrar. Se você fosse me perguntar, pô, Bruno, você tem espaço para mais ativos? Cara, espaço eu tenho, né? Eu sempre tive essa visão, né, de colocar de 9 a 12 ativos. Mas assim, quero colocar um novo ativo hoje? Não. Pelo seguinte motivo. Tem muita empresa que eu já tenho que tá óbvia para comprar, entende? Então, o meu dinheiro é finito, pessoal. Não dá para eu ficar colocando em tudo. Se eu pudesse colocar em tudo, eu teria tudo. Então, é por essa razão. Ainda o setor de saneamento, ele, na minha opinião, fica na frente do telecom dentro dos setores best. Só que assim, ainda fica muito distante de banco, de energia e de seguro. Em termos de oportunidade óbvia que nós temos hoje. O cenário mudaria se a gente não tivesse margem de segurança em bancos, se a gente não tivesse margem de segurança em seguros, se as empresas de energia estivessem todas caras. Mudaria esse cenário. Mas como não é, eu sempre pretendo buscar uma eficiência maior para a carteira hoje. Que é buscar empresas que já num curto prazo têm mais margem de segurança e já pagam mais dividendos. Tá? No caso da Sanepar, ela pode pagar um dividendo extraordinário, só que, de novo, extraordinário não tem como a gente ficar fazendo muita conta, né? Não tem como a gente ficar prevendo muito. E não tem tanta margem de segurança assim, na minha opinião, do que, por exemplo, Banco do Brasil. Só para dar um exemplo aqui para vocês. Ou até mesmo o caso da BB Seguridade. Beleza? Mas, bom, se você tem Sanepar, fique feliz. Acho que essa notícia é super positiva. Isso daqui ajuda você, inclusive, a ter um pouco mais de previsibilidade e de perspectiva para a empresa, tá? Então, fique feliz. Se você é um cara que não tem, estava pensando em comprar, acho que pode, inclusive, ser um trigger para você ter a posição, tá? Inclusive, os analistas recomendando a compra aqui nesse sentido. Mas volto a dizer minha opinião. Tem coisa muito mais óbvia. Beleza? Comenta aqui embaixo o que você acha. Valeu, falou, fui.